A seleção brasileira embarcou para os Estados Unidos entre festas, fotos para o Instagram, ternos elegantes e muito glamour. Mas enquanto a delegação subia no avião, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro não segurou a língua. Neto, o craque Neto, rasgou o verbo, apontou os culpados e fez uma declaração que dividiu o Brasil inteiro. Para ele, existe apenas uma esperança real de título. Um nome, um jogador. E se esse jogador não entrar em campo, pode mandar o Brasil de volta para casa ainda na fase de grupos. Fica até o final desse vídeo porque você vai ouvir uma análise que nenhuma emissora grande teve coragem de fazer. E antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. A gente traz o debate que o torcedor brasileiro merece. Bora! Logo na abertura do programa, Neto foi direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Ele deixou claro que a sua fé na seleção brasileira depende de uma única condição. Eu só acredito na seleção se o Neymar jogar. Eu, José Ferreira Neto, o craque Neto, eu só acredito na seleção se o Neymar entrar, jogar, porque aí os times adversários vão ter medo. Mas o problema, e todo mundo que assistiu ao embarque percebeu, é que Neymar desceu a escada do avião mancando. A perna esquerda mais rígida, o passo desigual, e Neto não deixou passar. Ó, dá uma olhada o Neymar com a perna esquerda. Olha como ele desce com a perna esquerda mais reta. Tá pra perceber ou não? Sabe, é ele só. Se tem esse glamour tudo, se tem aclamação, como o Souza explicou essa palavra, se tem... É esse cara aqui. E eu acho que lá também vai ser isso aí. Ninguém conhece os caras da seleção. Lá nos Estados Unidos ninguém sabe quem é. Os caras sabem quem é o Neymar. Se esse cara se cuidar nesses dias, se esse cara melhorar fisicamente o que eu quero dizer é da contusão dele. Se esse cara puder jogar, 40 minutos, 50 minutos, aí tem esperança. E completou sem meias palavras sobre os outros jogadores da lista. Se ser os outros, Casimiro, Alessandro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, desculpa, gente. Desculpa. E a gente não pode cobrar o Luiz Henrique, não pode cobrar o Ryan, que esses meninos são para outra Copa. E o Hendrick. Nessa Copa, quem tem que jogar? Matheus Cunha, o tal de Thiago, né? Igor Thiago e o Neymar. Se o Neymar não estiver bem, vocês esquecem. Não passa das quartas. Tchau! Mas a crítica de Neto vai muito além do estado físico de Neymar. O apresentador colocou na mesa números que nenhum torcedor quer ouvir, mas que todos precisam encarar antes de entrar em campo. 24 anos sem conquistar o Mundial. 5 Copas, 5 eliminações. Todas para seleções europeias. Pô, você pega aí, ó. Nós estamos há 24 anos sem ganhar. A gente ficou 24 depois de 70. Só isso são 48 anos. Sabe quantas Copas dão? 5, 10 Copas do Mundo sem chegar numa final. Não, chegou na final em 98. Nas últimas 5 Copas, a gente não teve um jogador que fez mais de 5 gols, a não ser o Ronaldo Fenômeno, que é um monstro. A gente não tem nenhuma final. A última foi em 98. Depois de 2002, que nós ganhamos. Aí a gente tem uma seleção que nós terminamos na 5ª posição em relação a eliminatórias. Se fosse antigamente, ia para repescagem. Nós temos um treinador que está 1 ano aí, contou um monte de mentira, e aí a gente tem isso aqui, ó. São 24... Pode falar, Souza, e só fomos mais longe por causa do Neymar. A gente viu que quando ele machucou contra a Colômbia, o que aconteceu? Depois daquele jogo, tomamos 7-1. E então veio a declaração mais pesada da análise. Uma sentença que resume 4 anos de decepções. Para mim, essa é a pior seleção de todos os tempos. Para mim, o que vinham jogando nesses 4 anos. Mas, com o Neymar, e se ele quiser, hipoteticamente, se ele quiser, se ele estiver bem fisicamente, aí eu até acredito. O convidado Paulo do Vale trouxe uma leitura diferente e talvez ainda mais polêmica. Para ele, a convocação de Neymar não foi por mérito esportivo, foi por necessidade de imagem. Bom, a gente sabe que a seleção brasileira ficou muito distante do povo nos últimos anos por conta dos mandos e desmandos da CBF, né? Presidentes afastados, presos e pelo desempenho em campo. Eu vejo a presença do Neymar uma tentativa de reaproximar o grande público, porque uma coisa é a gente, né, que acompanha futebol. Ô, Ancelotti, eu não tinha visto essas imagens, tá? Porque eu vi o apito final ontem e a gente não tinha ainda chega essas imagens. O Ancelotti tá descendo melhor que o Neymar a escada, gente. Juro, não. E eu sou Neymar agora.
Não adianta o Thiago Larpa, o Henrique Perrone, o cara que sonha em bater em mim lá. Você sonha em bater em mim. Sonhar é uma coisa. Eu sonhava ser igual o Kid Bengala, não posso ser. Não é verdade? Porque você sonha. O dia que você encontrar eu, talvez o seu sonho possa se tornar ao contrário. Porque quando a gente sonha, é o contrário que acontece. Não é verdade? Né? Cuidado! Você não sabe que eu sou louco, irmão. Mas não tem problema nenhum. Ô, eu vi desse. É o Casimiro aí, ó. Casimiro vai jogar no soccer, lá nos Estados Unidos. O nosso volante, o Capita. Esse é craque. Esse é craque. Termina, Paulo do Vale. O craque, a Copa do Mundo é um evento global, né? Ela não é só para o público que acompanha o futebol, que a gente fica aqui falando de Libertadores. Ela necessita da atenção de um público que não está dia a dia no futebol. Então, às vezes, a gente até passa de chato quando a gente passa a avaliar o Neymar como um jogador de futebol e não como um ícone, como uma figura que reaproxima... No momento, ele é ícone. Exatamente. Hoje, a função dele na seleção é ser um ícone, um cara que vai reaproximar, que vai chamar a atenção das pessoas. Por isso, ele não foi cortado. Então, assim, eu não vejo hoje o Neymar dentro de campo sendo o principal jogador da seleção. Ele é o principal jogador fora de campo para atrair novamente o carinho das pessoas com relação ao Brasil. Neto não concordou inteiramente, mas foi além na crítica ao ambiente ao redor da delegação. Se você perguntar para 90% dos jogadores da minha época, dos jogadores que jogaram bola mesmo, né? Tu não gosta disso. Aí o cara lá já tirando uma foto pra botar no Instagram. Pô, chega de Instagram. Se tem uma coisa que o Casimiro falou, muito legal. Pô, vamos tirar pro Instagram. Chega de Instagram, chega de mídias sociais, né? Vamos tentar jogar bola. Vamos fazer o Neymar entrar dentro do campo. Porque sem o Neymar, Souza, nós não chega. E foi no debate tático que o programa esquentou de vez. Afinal, se Neymar vai jogar, como ele deve ser usado? Neto foi enfático sobre a condição mínima pro Neymar entrar em campo. Se ele tiver clínica... Isso é a opinião minha, tá, Souza? Se ele tiver bem clinicamente, sem dor, ele joga. Se ele tiver com dor, ele não vai jogar. Se ele tiver machucado, não dá pra jogar. Porque fisicamente ele não tá bem. A gente sabe disso. Ele tem que estar bem clinicamente e deixar ele aqui, ó. Deixa ele aqui, tira o Vinícius Júnior, tira o Matheus Cunha, fica ele e o Rafinha. Paulo do Vale reforçou o argumento tático, alertando que o futebol mudou muito e que Neymar precisará de proteção dentro de campo para render. O futebol mudou de 4 anos para cá, né? A forma física, a intensidade, ela mudou e a gente sabe que hoje qualquer time que você pegar aí tem jogadores fortes fisicamente e a gente sabe que o Neymar ainda é um cara franzino, né? Não é um cara tão forte fisicamente igual o Cristiano Ronaldo, não protege a bola igual o Messi. Então vai sofrer um pouquinho. E todas as contusões que ele teve quando ele quis voltar no meio campo. Agora, se colocar na cabeça dele uma função, que ele fique sem marcação e o resto do time volte para marcar... Mas você viu ele fazer isso no Santos? Não, no jogo passado... Você viu ele fazer isso na seleção? Não vi. Talvez com o Ancelotti... Ele não fez. Neto, então, propôs a solução que, na sua visão, é a única que faz sentido para liberar Neymar. O que eu tenho que fazer pro Neymar jogar? Meu irmão, eu coloco 4 homens no meio campo, eu fortaleço a bola, eu fortaleço o meio campo, eu tenho a posse de bola, eu deixo os meus laterais passarem com 4 volantes. Fabinho, lateral direito. O Danilo, lateral esquerdo. Passa os 2, encosta nos 2, fico 4, 5 caras na frente. E aí eu tenho força pro craque jogar, pro fenômeno jogar, que é o Neymar. Se você jogar com o Neymar, com 3, 4 homens na frente, ele não pega na bola. Ele não pega na bola. Vocês vão acabar com o Neymar. Leandro Guerreiro ainda foi além e propôs uma escalação detalhada, num 4-4-2, que coloca Neymar e Rafinha como dupla de ataque, protegidos por 4 volantes, e ainda evocou a Copa de 2002 como modelo de coragem tática. Numa Copa do Mundo, não existe cadeira cativa. O treinador, ele precisa ter coragem para mexer em peças que talvez seriam imexíveis num campeonato normal. Brasileiro. Exatamente. Não vou tirar o Vinícius Júnior. Se precisar, vai tirar o Vinícius Júnior. Meu irmão, o Vinícius Júnior não é para ser titular. Quem tem que ser titular é o Rafinha e o Neymar. Então é isso, torcedor. De um lado, uma festa que talvez não tenha hora para acabar. Do outro, 24 anos de espera, 5 eliminações consecutivas para europeus e um único jogador capaz de fazer o Brasil ser temido lá fora. Neymar. Com dor ou sem dor, em campo ou no banco, a Copa do Brasil passa por ele. E você, o que acha? O Brasil tem time para ir longe sem Neymar em condições plenas? Comenta aqui embaixo, a gente quer ler a sua opinião. Deixa o like se você curtiu a análise, isso ajuda muito o canal a crescer. E se inscreve para não perder nenhum vídeo da nossa cobertura da Copa do Mundo.
E por falar em Copa do Mundo, nos próximos vídeos a gente vai revelar os maiores perigos que o Brasil vai enfrentar ainda na fase de grupos e por que o primeiro jogo pode ser decisivo para o título. É um vídeo que você definitivamente não vai querer perder. Até lá!